Minhas amigas, um grande abraço. Estou aqui para fazer uma pequena avaliação das eleições gerais para o cargo de prefeito, vice-prefeito e de vereadores em todo o Brasil, que aconteceram essas eleições neste domingo, dia 6 de outubro. Eu vou começar avaliando um pouco já pela maior capital do Brasil, que é a capital São Paulo, a máquina propulsora economicamente do nosso país, que é a maior capital da América do Sul, São Paulo. Vários candidatos estiveram com suas candidaturas firmadas. Tabata Amaral, pelo PSB, que é a namoradinha do prefeito reeleito de Recife, João Campos. Quais os partidos que vão aderir a uma ou a outra candidatura. É uma disputa muito acirrada. Ficaram em todo o Brasil, em alguns estados, para disputar o segundo turno. 11 capitais, mais de 16 capitais, 15 capitais já foram decididas, inclusive no Rio de Janeiro, com Eduardo Paes se elegendo pela 4ª vez. Em primeiro turno, Eduardo Paes, por 4 vezes, vai comandar, já comandou por 3 vezes e agora vai para a 4ª vez o Rio de Janeiro. Não é fácil, uma cidade complicada como o Rio de Janeiro, com grandes nomes políticos, e o Eduardo Paes está aí ganhando no primeiro turno as eleições do Rio de Janeiro. Mas vamos para lá de cá, vamos aqui para a área da gente. No Recife, numa votação histórica, numa votação nunca vista no Recife, o atual prefeito João Campos, do PSB, se elegeu com 78% da votação. Votação histórica para um jovem que pela primeira vez administrou a cidade do Recife. Depois dele, lá embaixo, vem o candidato do PL, que é o candidato de Bolsonaro, segundo os experts em política. O candidato do PL, que é o Gilson Machado, teve 13% da votação dos eleitores do Recife. Mais abaixo dele veio a Dani Portela, que é uma candidata do PSOL, ficou em terceiro lugar. E por incrível que pareça, Daniel, o Daniel, que foi deputado estadual, foi deputado federal, foi vereador do Recife, Daniel Coelho, ficou no 4º lugar, com apenas 2% da votação do recifense. É incrível, porque o Daniel era o candidato da governadora, não do partido da governadora, mas apoiado pela governadora. E teve uma votação pífia, ao meu modo de ver, que a Dani Portela teve mais votos do que ele. Portanto, João Coelho teve uma votação acachapante para o segundo lugar lá embaixo, o Gilson Machado, Dani Portela e, consequentemente, para Daniel Coelho, que foram o segundo, o terceiro e o 4º. Vai governar mais uma vez o Recife a partir do dia 1º de janeiro de 2025, e o que se fala, a boca pequena, é que ele governará por 2 anos, administrará a cidade do Recife por mais 2 anos, e na campanha para governador, que vai ser em 2026, ele é um forte candidato, até por pressão do partido, né? Por ser o mais votado do Brasil, ainda com 30 anos, né? O mais votado no Brasil,
vindo de uma família política muito forte. Seu pai, o ex-governador Eduardo Campos, seu avô, ex-governador Miguel Arraes, um nome que tem ressonância no Brasil inteiro. Até por pressão do Partido dos Amigos, de todos os seus correligionários, deve ser o candidato do PSB a governo do Estado. Só que irá enfrentar a atual governadora, que, por certo, vai ser candidata à reeleição. Porque se a governadora Raquel Lira não foi feliz com o seu candidato na cidade do Recife, mas ela fez, lá na sua terra, em Caruaru, fez o prefeito atual se reeleger no primeiro turno, o que o consagrou, né? A consagrou porque ela deixou tudo e veio para outros municípios para se tornar forte. E foi assim em Caruaru, a sua terra natal. Foi assim em Paulista, onde o seu candidato, o candidato do PSDB, Ramos, vai para segundo turno com o ex-prefeito Matuto e com uma vantagem de 14 pontos de diferença, né? Assim foi em Jaboatão dos Guararapes, né? Assim foi em Carpina, que ela veio para Carpina para apoiar a candidatura de Eduardo Gouveia, e ela se fortaleceu no interior. Então, já pensando em 2026, teremos um páreo duro para o governo do Estado, que vai ser João Campos pelo PSB, que perdeu em Carpina com Joaquim Lapa. Não veio a Carpina, mas fez algumas chamadas na internet, nas redes sociais, fez algumas chamadas, inclusive o irmão dele, Pedro Campos, também, né, fez para a eleição de Joaquim Lapa, o que não aconteceu. E então, aí estão as eleições de primeiro turno, estão as eleições de primeiro turno para prefeitos, vereadores do Brasil. Aí vamos aqui para a nossa terrinha, para a nossa região. Em Nazaré da Mata, o prefeito Nino perdeu com o seu candidato Pereira do sindicato, para a Paulinha Belfort, de Berton, que se elegeu lá, uma vantagem expressiva. Traconhaém ganhou o prefeito atual, que é o irmão Aloísio. O irmão Aloísio, que foi um secretário do ex-prefeito Bartolomeu Vasquez, e foi para as urnas e enfrentou o seu ex-padrinho, Belarmino Vasquez, e teve uma vantagem expressiva também em Traconhaém. Em Macaparana, ganhou Paquinha, ex-prefeito do município, aliado do deputado Antônio Moraes, uma votação expressiva. Em Buenos Aires, ganhou o ex-deputado estadual de 10 mandatos como deputado estadual, mas tem o seu filho lá na Assembleia o representando, Henrique Queiroz. Foi eleito prefeito de Buenos Aires. Em Timbaúba, Reinaldo Rosendo ganhou a eleição. E o que se fala é que os servidores da prefeitura estão em atraso há quase 2 meses. Um mês atrasado e o outro já se vencendo. Mesmo assim, Marinaldo Rosendo ganhou a eleição. Forte, só pode ser um homem forte e ter apresentado um plano de trabalho, um projeto, uma programação que satisfez a todos, mesmo ele devendo aos servidores da prefeitura 1 mês e poucos dias de atraso. Aí venhamos aqui para Paudalho, o grupo Gouveia
mostrou força. Mostrou força de tal forma que lá na cidade de Paudalho, a sua candidata Paulinha da Educação teve o tríplice de votos das candidatas da oposição, do lado de Pereira, né? Ela teve 24 mil votos, a outra segunda candidata teve 8 mil votos, e o terceiro candidato, o ex-cantor, ex-vereador de Paudalho, André Viana, teve 3 mil votos. Lapada. Carpina, uma disputa ferrenha entre 4 candidatos, um do prefeito, Aldinho Botafogo, o outro Bruno Ribeiro, que já foi vereador e foi bem votado para deputado federal na eleição passada. Depois veio a Eduarda Gouveia, que chamavam aqui, a oposição chamava de forasteira, né? Eduarda Gouveia, uma pessoa simpática e que andou Carpina, os 4 cantos de Carpina, de manhã, à tarde, à noite, madrugada. Ela esteve conversando nas ruas, nas casas das famílias, e por ser de uma simpatia muito grande, teve a receptividade, principalmente das mulheres. E vocês sabem que o voto das mulheres é maioria. E depois o Joaquim Lapa, que disputou mais uma vez, já foi prefeito de Carpina por 3 mandatos, né? No primeiro mandato, excelente gestão, boa na segunda gestão, e uma terceira gestão de Joaquim que deixou a desejar. A fadiga do poder, né? O cara já faz 3 mandatos, no terceiro ele já está fadigado e tal. E isso ficou na cabeça do povo. Mas Joaquim tem um eleitorado muito sincero. Apesar de não ter grupo econômico forte atrás dele, não tem. Alguns amigos de outrora, a gente conta nos dedos, não tem um grupo assim que tenha comerciante ou empresário a favor, mas é forte na periferia, exatamente onde ele deu muito terreno para o pessoal fazer casa, ajudou a fazer casa, deu material de construção, esse negócio, ele é forte, Joaquim. E o que dava na pesquisa que era feita para ele era que ele era o prefeito. Até uma semana antes da eleição, quando saíram outras pesquisas, e que dava a Eduarda Gouveia na frente. Aí ele disse que era uma pesquisa fake news, negócio de gente que está para perder a eleição. E no dia da eleição só deu a Eduarda Gouveia, a primeira mulher que vai administrar Carpina a partir de 1º de janeiro de 2025. Em 2028, Carpina vai completar um século de emancipação política e vai ter uma mulher administrando. Essa é a grande pergunta, é a grande interrogação que se faz. Uma mulher vai gerir os destinos de uma cidade bela, bonita, de um povo pacato, ordeiro, muita terra que pode ser explorada e precisa apenas de iniciativa para trazer aqui campos para empresas, um parque industrial, porque o comércio de Carpina tem crescido muito, mas está atabalhoado o centro da cidade com a mobilidade, né, de tudo. Então, Eduarda Gouveia, com o seu sorriso, com a sua simpatia, vai ser a nova prefeita de Carpina pelo Grupo Gouveia de Paudalho, que além de Carpina, fez também o prefeito de Lagoa do Carro, Zé Luiz, o velho da cabeça branca, ganhou a eleição para Josafá Botafogo, filho do atual prefeito de Carpina, Manuel Botafogo, enteado da prefeita atual Judite Botafogo, perdeu as eleições para Zé Luiz, uma diferença entre 300 votos mais ou menos. Além disso, o Grupo Gouveia também fez o prefeito de Limoeiro, pelo Podemos, que é o Orlando Jorge,
que inclusive já foi secretário de saúde em Paudalho. Orlando Jorge foi para a reeleição e teve 70% da votação dos limoeirenses. E além disso tem outras cidades que o Grupo Gouveia participou, como Orobó, como Nazaré da Mata, e o que se diz por aí é que o atual prefeito de Paudalho, Marcelo Gouveia, é um forte candidato a deputado federal, e o seu irmão, que já é deputado estadual, vai disputar mais uma vez a cadeira da Assembleia Legislativa, ele que é o primeiro secretário da Assembleia Legislativa. Essa radiografia do momento dos candidatos de Carpina, daqui da região da Mata Norte. O Grupo Gouveia sai fortalecido, vem de Paudalho, Carpina, Lagoa do Carro, Limoeiro, Bom Jardim, Nazaré e por aí vai. É um grupo forte, economicamente falando, né? O deputado Gustavo Gouveia tem trabalhado muito, a Eduarda é a esposa dele, vai receber, logicamente, orientações do grupo para gerir esta cidade, que merece de uma reformulação total a cidade de Carpina. Vamos esperar para ver o que vai acontecer. Não vou falar de candidaturas de vereador, só um que eu vou falar aqui, que é da candidatura de Tota Barreto, em Lagoa do Carro. Tota foi vereador em Carpina, foi o primeiro prefeito de Lagoa do Carro, por 2 vezes, né? Mas tem um ranço grande contra a família Botafogo, principalmente contra a Judita Botafogo, que é a atual prefeita, e contra Manuel Botafogo, que é o prefeito de Carpina. Tota Barreto ficou no 3º lugar, né, na votação para vereadora, enquanto a representante de Judito Botafogo, a sua sobrinha, o nome dela não estou lembrando aqui agora, Bel Botafogo ganhou na frente de Tota com 50 votos. Só quero comentar esse negócio, vereador, que aqui a Câmara de Carpina votou 9 vereadores. Como tinha 17 e passou para 15, 6 vereadores foram eleitos. Novos são 6. Reeleito 9 vereadores. Mas ficou gente importante para trás. Mas a gente não pode comentar, porque são muitas pessoas que ficaram aí pelo meio do caminho devido à mudança que houve, né, de janela, de partidos, não tem mais coligação. Mas está aí o quadro da região. Sim, fala em Lagoa do Carro, me lembrei agora também de Lagoa de Itanhanga, que se tinha como certa a eleição de Carlinhos do Moinho, que já tinha sido prefeito em Lagoa de Itanhanga, e por último, quem estava administrando a cidade era a sua ex-mulher, e ele era como certo a vitória de Carlinhos do Moinho. Mas entrou lá um cidadão, um rapaz novo, de política entende pouco, mas foi aceito pela receptividade, não é? E ganhou a eleição para Carlinhos do Moinho. Apesar de Carlinhos do Moinho ter feito três irmãos, filhos dele lá em Lagoa de Itanhanga, mas perdeu a prefeitura. Glória de Goitá também é outra situação, que quem vai governar lá em Glória de Goitá é um aliado do grupo Gouveia de Paudalho. É muita coisa, a gente não pode analisar nesse pouco tempo que eu tenho essas eleições. Mas vamos ter ainda eleições no segundo turno, em novembro, em 11 capitais, e vamos ter no Pernambuco 2 cidades que disputarão no segundo turno. Em Paulista disputarão Ramos, que já foi deputado estadual, uma pessoa tranquila, focada,
e que ganhou a primeira, disputando com o ex-prefeito de Paulista e atual deputado estadual Matuto, que se elegeu agora há pouco, não, assumiu agora há pouco, porque morreu um deputado estadual, o Patriota, morreu e vagou a vaga, e quem assumiu foi Matuto, lá de Paudado, que já foi prefeito, e voltou a disputar, mesmo deputado, voltou a disputar. Ficou no segundo lugar, vai disputar com Ramos. Ramos com uma diferença que teve de 1,4%, 14% de diferença de votação. E é o candidato Ramos da governadora Raquel Lira. E a outra disputa será em Olinda. Olinda vai ter segundo turno entre o Vinícius Campelo, que é do PT, que só aparecia em terceiro lugar nas pesquisas, não é? Virou o jogo. Então, Vinícius Campelo, na cidade de Olinda, virou o jogo no primeiro turno e vai disputar com a candidata do prefeito Lupécio, que é a Mirella. Em Olinda tem segundo turno, entre o candidato do PT, Vinícius Campelo, e Mirella, a candidata do prefeito Lupécio. E em Paulista teremos a eleição entre Ramos, que já foi deputado estadual, e Matuto, que foi prefeito de Paulista. Essa é a nossa radiografia, e os eleitores de Carpina, principalmente, ficam na grande expectativa que a partir de janeiro uma mulher, pela primeira vez, vai disputar, aliás, vai administrar, vai gerir os destinos de Carpina, e se chama Eduarda Gouveia. Há uma grande expectativa. Sobre a gestão de Eduarda Gouveia. Mas é esperar para ver e torcer para que dê certo, né? O grande perdedor dessa eleição, Manuel Botafogo, que perdeu aqui com seu candidato Aldinho Botafogo, e que já era esperada, mais ou menos, porque não tinha assim, ela não tinha o perfil para ser o candidato de Manuel Botafogo. Perdeu aqui com Aldinho e perdeu em Lagoa do Carro com seu filho Josafá Botafogo. Perdeu para Zé Luiz. Eu acho que o grande perdedor é o Manuel Botafogo, com todo respeito à sua trajetória política, que é invejável. É um líder nato da região, 4 vezes prefeito de Carpina, 2 vezes prefeito de Lagoa do Carro, elegeu um filho de deputado estadual, depois se elegeu com a morte de Manuel Santos, ficou na primeira suplência e foi para um mandato de 3 anos e pouco. Quer dizer, uma pessoa dessa com pouco estudo, com toda essa trajetória política, tem que ser respeitada. Mas não se deu bem, não, ao nosso ver, não teve uma escolha feliz com o seu candidato para disputar a eleição, e o seu filho em Lagoa do Carro também, mesmo com toda a administração perfeita, não digo perfeita, mas uma administração admirável de sua tia Judite, não logrou êxito. Para mim, o grande perdedor nesta eleição chama-se Manuel Botafogo, prefeito atual de Carpina. Sem que isso deixe ele de ser um grande político da região, um grande líder da região. Vamos aguardar o que é que vai acontecer. Um abraço a todos e até o nosso programa no sábado. Um abraço.